Chegamos agora em espelhos planos, uma matéria muito bacana de aprender, tem muito a ver com o nosso dia a dia, tá bom? Então, vamos para cima. Seguinte, moçada, ó, espelhos planos. Os espelhos planos, eles são aqueles que não deformam a imagem, tá? Espelhos planos. Então, você já deve ter visto alguns espelhos que às vezes são usados para aumentar as imagens, para deixar as imagens menores, para dar campo de visão. Esse espelho não, gente. Ele é um espelho que ele não amplia a imagem, mas também não diminui. Para a gente poder entender um pouquinho mais como esses espelhos eles são, vamos começar falando um pouquinho sobre a rugosidade. A rugosidade das superfícies, tá? Quando um raio de luz ele bate e volta, numa linguagem bem popular, a gente costuma dizer que esse raio sofreu reflexão, tá bom? Então, reflexão é quando o raio de luz ele bate e volta. Se você quiser uma linguagem um pouquinho melhor, você que já está um pouquinho mais na frente, reflexão acontece quando um raio de luz, ao incidir numa superfície, retorna ao meio de origem, mantendo a mesma velocidade, mesmo comprimento de onda, mesma frequência. Essas grandezas principais, elas não mudam, tá bom? Ítalo, e como é que acontece essa mudança, né? Esse bate e volta aí na situação. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou trazer aqui um raio de luz. Esse raio de luz vai incidir numa superfície, ó, e vai sair. Confere? Ele bate e volta. Um outro raio de luz ele vai tocar e vai voltar. E ele volta mais ou menos assim, ó, entendeu? Se você perceber, olha como ele chegou no padrão, né? Os raios chegaram meio paralelos e estão voltando paralelos, né? Um observador aqui, ó, ele vai ver esses raios, ele vai receber esses raios paralelos, ó, tá vendo? Por que isso está acontecendo assim? Porque essa superfície, moçada, ela é lisa. Ela é uma superfície que você não encontra muitas rugosidades, entendeu? Superfíciezinha lisa, por exemplo, Ítalo, superfície de um espelho, a reflexão ela é assim, esse bate e volta. A superfície, por exemplo, de um porcelanato, né? São superfícies mais lisas. Aí você tem esse tipo de reflexão, tá bom? Sabe como é que a gente chama essa reflexão? A gente chama essa reflexão aqui de reflexão regular. Também, algumas vezes, chamada de especular, tá bom? Regular ou especular, é assim que se chama. Agora eu vou mandar um raio de luz. Deixa eu ver se é esse pincel. É esse pincel aqui. Esse pincel dá pra gente usar aqui. Eu vou mandar um raio de luz, ó, na mesma situação, tá, gente? Mesmo jeito, ó. Só que agora, veja o que aconteceu. O raio de luz, ele bateu e veio para cá. Outro raio de luz, ele tocou, ó, e abriu. Você percebeu que nós perdemos aquele padrão? Não existe mais aquele padrão. Vocês perceberam por que não existe mais esse padrão? Porque essa superfície agora, gente, ó, ela é uma superfície áspera, tá bom? A superfície ela é áspera. Então, eu não tenho padrão. Os raios não saem paralelos. A diferença na reflexão aí é gigante, né? Uma, ela vai me mandar muito brilho. Outra vai me mandar menos brilho. Essa reflexão a gente chama de difusa. Difusa. É meio que um espalhamento, né, da luz. E já aconteceu com vocês, cara, de estarem, por exemplo, assistindo uma aula, aí você está olhando para a aula e você tem que se abaixar, tem que subir um pouquinho porque aquela luz do quadro vem bem no teu olho? Ali é uma reflexão mais regular, não é? Os raios de luz eles vêm diretamente para você, eles estão chegando paralelos e saindo também. Já a difusa, ela espalha. Às vezes a gente usa na engenharia, moçada, uma parede que ela tem umas ondulações, sabe? Ela é meio craqueada, assim, ela tem um relevo diferente. Isso aí, ela dá um conforto, essa parede ela acaba trazendo um conforto visual. Porque quando a luz toca nessa parede, uma parte da luz sobe, uma parte desce, se espalha, não dá aquela reflexão total no teu olho. Então, às vezes, a gente quer uma superfície mais lisa e, às vezes, a gente quer uma superfície mais áspera, né? Depende da situação. Beleza?
Agora nós vamos chegar num ponto muito, muito, muito importante. Como é que essas reflexões elas são regidas? Existem leis, cara. Leis da reflexão. De acordo com essas leis, nós vamos responder as questões, nós vamos entender, tá bom? Leis da reflexão. Então, primeiro considere uma superfície, e essa superfície está aqui, ó. Superfíciezinha bonitinha, tá? Ítalo, que tipo de superfície? Gente, pode ser lisa, pode ser áspera, pode ser qualquer uma, tá? Fica aí ao teu critério. Vou mandar um raio de luz. Quando eu mando o raio de luz, ó, vamos mandar no padrãozinho, né? Aqui, ó. Vou mandar um raio de luz, ele vai tocar na superfície e ele vai sofrer aqui uma reflexão. É o famoso bate e volta, né? Bateu e voltou. Ou seja, retorna à superfície, ele retorna ao meio que ele estava. Exatamente onde esse raio de luz tocou aqui, tá vendo? Ó? Exatamente onde ele tocou, nós vamos traçar uma reta, tá? Essa retazinha, ela chama-se reta normal. Quase reta, né, gente? Bora botar na linha que é para sair reto. Ó. Pronto, agora saiu reto. Aí, essa reta é a reta normal, tá certo? Ó. Essa reta normal, ela sempre vai formar 90 graus com o plano, tá? Então, veja, olha o que acontece aqui. A reta normal, ela sempre forma 90 graus com a superfície, ó. Entendeu? Então, por exemplo, se eu pegar uma superfície horizontal, a reta normal está para cima. Se eu inclinar um pouquinho essa superfície, a normal está inclinada. Se eu colocar na vertical, a normal ficou inclinada. Então, à medida que eu fui inclinando o plano, a normal também foi inclinando, porque ela precisa ser sempre perpendicular. Eu digo isso muito para os alunos em sala, que quando eles vêm tirar dúvidas dessa matéria, uma das primeiras perguntas que eu sempre faço é assim, cadê a normal aqui? Quando ele coloca a normal, ele já se toca. Porque a normal, ela consegue te dizer que o ângulo com a superfície vai ser 90 graus. Parece que os outros ângulos eles vão se abrindo assim na tua frente, porque você já sabe que entre a normal e a superfície são perpendiculares, tá bom? Agora, vamos lá. Olha que bacana. Existem aqui ângulos, tá vendo? Ângulos aqui, ó. Você tem esse ângulo aqui sendo o ângulo de incidência e esse ângulo aqui sendo o ângulo de reflexão, tá bom? Esses ângulos I e ângulos R. Primeiro eu queria que você soubesse que o ângulo I é entre o raio que chega, o raio incidente, tá vendo? Ó, raio incidente, esse raiozinho que chega, e a reta normal. O ângulo R é entre o raio que sai, ó, o raio refletido e a reta normal, tá bom? Então, ângulo I entre normal e raio incidente. Ângulo R, normal e raio refletido. É por isso que a gente precisa tanto traçar a reta normal, tá certo? Então, simbora. O que eu preciso saber aqui? A primeira lei da reflexão, ela diz que todos esses elementos pertencem ao mesmo plano. Mesmo plano. E, Ítalo, qual a importância de saber que todos esses elementos pertencem ao mesmo plano? Bom, a importância, moçada, é para que você... Deixa eu trazer para cá. A importância é para que você aplique semelhança de triângulos, para que você aplique seno, cosseno, tangente. Eles estão no mesmo plano. Aplique relações métricas em um triângulo, tá bom? Então, assim, por exemplo, ó, deixa eu te dar uma ideia. Vamos fazer assim, cara. Ó, eu vou chegar aqui e vou fechar esse cara. Ó. Você percebe que se eu fechar aqui, eu formei um triângulo. Se eu fechar desse lado, eu formei um outro triângulo. Dá para aplicar semelhança entre esses triângulos. Ítalo, de repente eu posso usar seno de I? Pode usar cosseno de I, tangente de I ou tangente de R. Então, saber que eles estão no mesmo plano é a questão gritando para você assim, ei, procura triângulos, ei, procura usar seno, procura usar cosseno, entendeu? Então, sempre que pegar essas questões de reflexão, procure triângulos. Procure triângulos. Ou procure seno, cosseno ou tangente. A segunda lei, ela é muito, muito, muito importante. Segunda lei, tá? Ó, segunda lei.
A segunda lei, ela fala sobre o ângulo I e o ângulo R serem rigorosamente iguais, tá? Ah, Ítalo, elas são iguais se a superfície for lisa, né? Não, não. O ângulo I é sempre igual ao ângulo R. E, Ítalo, se a superfície for áspera, também serve isso aqui? Serve. Vou logo anotar isso aqui, ó. Isso que eu acabei de te dizer serve para a superfície lisa, para a superfície áspera. Serve para esse espelho que nós vamos aprender daqui a pouco, chamado de plano. Serve para espelho esférico. É sempre. Entendeu? O ângulo I é sempre igual ao ângulo R. Então você pode dizer que essa normal ela é uma bissetriz. Ela divide o ângulo ao meio. Então a normal é uma bissetriz. O raio vem, toca na superfície. Faz o quê, gente? Ó, ele volta. Raio bateu e voltou. Exatamente onde ele tocou tem a normal. A normal é uma bissetriz. Em qualquer caso, em qualquer situação. Tudo bem? Aí quando eu digo isso aqui, gente, muita gente boa diz assim, mas Ítalo, não faz sentido não, cara. Por exemplo, nesse instante tu tinha colocado uma superfície em que os raios de luz, eles chegavam inclinados, não eram? Por exemplo, assim, ó. Não foi isso que eu acabei de fazer? O raio de luz chegava e saía assim, ó. E aí, Ítalo, nesse caso, o ângulo I é igual ao ângulo R? Como é que pode? O ângulo I é igual ao ângulo R. Deixa eu voltar aqui, pronto. Ó. Sabe por quê? Porque a reta normal ela tem que estar aqui, ó. Entendeu? A reta normal você vai pegar dividindo os dois ângulos. Então, a reta normal estaria inclinada. Cadê a cor preta aqui? Então, ó, a reta normal estaria inclinada. Ó. Isso aqui é I. Isso aqui é R, e o ângulo I é igual ao ângulo R. Então, em qualquer situação, em qualquer caso, nós temos o ângulo I sendo igual ao ângulo R. Tá bom? Agora que nós entendemos essas leis da reflexão, a gente pode partir para os espelhos planos, tá? Os espelhos planos, eles são aqueles que não deformam a imagem. Nós estamos prontos para entender a ideia de espelhos planos. Vamos a algumas características. Começar aqui de novo. Ó, algumas características desses espelhos planos, tá? Simbora. Espelhos planos propriamente dito, né? Chegamos no ponto alto aí da nossa aula, que são esses espelhos planos. Vamos lá. Símbolo de um espelho plano. Você que está por fora de tudo aí na matéria, ó. É esse cara aqui, ó. Esse é o símbolo de um espelho plano. Você vai fazer uma reta com esses tracinhos aí, tá bom? Agora, nós vamos fazer assim. Aqui é o chão e vamos desenhar um coleguinha aqui, ó. Então, esse aqui, ó, é o nosso colega que está de frente para um espelho plano. O que é que vai acontecer aqui? Vou fazer a perna do cara, né? Tá aqui. O que é que vai acontecer aqui? Eu vou fazer, olha bem, eu vou pegar esse bonequinho aqui, ó. Vou dar um Ctrl C e agora vou dar um Ctrl V. Onde é que eu vou colocar? Não sei se eu coloco esse bonequinho aqui, não sei se eu coloco aqui. Peraí, deixa eu só contar aqui uma coisa. Quantos quadradinhos tem do espelho até o boneco? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? Então do outro lado tem que ter 5. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver aqui mesmo? 1, 2, 3, 4, 5 aqui, ó. Olha aí se eu contei certo. Então o bonequinho vai ficar aqui. Tranquilo? Por que foi importante a gente ter feito isso? Para você entender as características desse espelho. Esse espelho plano produz uma imagem sempre nesse padrão que você acabou de ver. Entendeu? Sempre nesse padrão. Então isso aqui é o nosso objeto e aqui é a nossa imagem, o reflexo dessa pessoa. Quais são as características dessa imagem? Então, primeiro, essa imagem ela é virtual. O que significa dizer que a imagem é virtual? Que quando você faz o desenho, ela é formada pelos prolongamentos. Eu preciso prolongar raios de luz para que eles possam formar a imagem. Em uma linguagem bem direta, bem objetiva, aqui está o espelho. Quando a imagem ela tem profundidade, ela fica lá no fundo do espelho, que ela precisa ser prolongada, é uma imagem virtual. Então, por enquanto, a gente só sabe a imagem virtual. No decorrer do curso, eu vou te explicar as imagens reais, mas por enquanto, apenas virtual, tá bom?
Então essa imagem ela é virtual porque ela é feita pelos prolongamentos, né? Outra característica dessa imagem, gente, ó, quando um raio de luz ele vem da pessoa, né? Ele vem aqui da pessoa, toca no espelho e reflete. Para chegar na imagem, eu precisei prolongar, tá vendo? É por isso que a gente chama de virtual. E quando eu digo que o raio de luz ele saiu da pessoa, é porque ele veio de uma fonte, bateu na pessoa e refletiu. Essa imagem, moçada, ela é direita. O que quer dizer direita? Não é de cabeça para baixo. É uma imagem virtual direita. Não está de cabeça para baixo. A cabeça da pessoa está na cabeça ali da imagem na mesma altura, né? Não ficou ao contrário. E essa imagem ela é rigorosamente igual. Então a imagem é virtual, direita e igual. Virtual porque é feita pelos prolongamentos, tem profundidade. Direita porque não está de cabeça para baixo. E igual porque ela é igual em todos os sentidos. Como assim, Ítalo? Em todos os sentidos. Está vendo que existe uma distânciazinha aqui? Ó? Existe uma distância. A distância que a pessoa tem do espelho é a mesma distância que a imagem tem do espelho. Exatamente a mesma. Elas têm as mesmas distâncias. Se essa pessoa se aproximar, a imagem se aproxima a mesma coisa. Se a pessoa se afasta, a imagem também se afasta. E outra coisa que justifica esse igual, gente, é o seguinte, ó. Tá vendo aqui a altura? Elas têm exatamente a mesma altura. Exatamente a mesma altura. Então, se essa pessoa quer se ver nesse espelho, ela precisa de um espelho que seja exatamente o tamanho dela. Então, no meu exemplo, você que só me vê sentado aí, né? Eu tenho 1,74 m. Então, se eu for usar um espelho, eu vou usar um espelho no chão. Eu preciso de um espelho de 1,74 m para me ver. Então, eu estou de frente para um espelho. Se eu usar um espelho menor, esse espelho estando no chão, eu não consigo me ver por inteiro. Entendeu? O espelho tem que ter o meu tamanho. Muito, muito, muito cuidado com o senso comum. O senso comum diz assim, ei, se afasta que você vê melhor. Isso não é verdade, isso é falso. Então, se eu pegar um espelho plano, na vertical, e eu de frente para esse espelho, e eu começar a me afastar, eu não vou me ver mais dentro do espelho. É uma ilusão, é errado. Sabe por que o cérebro diz isso para ti, cara? Porque assim, ó, tem um navio na tua frente. O navio parece gigante, mas esse navio começa a se afastar. Ele vai lá para a linha do horizonte. Você vê o navio pequenininho. Sabe por que você vê pequeno? Porque o campo de visão diminuiu. O teu cérebro agora, antes ele tinha um campo de abertura grande. Ó. Ele foi diminuindo o campo de abertura. Aí o teu cérebro interpreta então que ele ficou pequeno. Entendeu? Mas o tamanho do navio mudou? Não, é só o modo como você está vendo aquela situação. Tudo bem? Então acompanha aí, ó. A imagem ela tem sempre a mesma distância. O espelho estando no chão, a pessoa precisa de um espelho igual ao tamanho dela. Uma outra propriedade muito bacana nos espelhos aqui é o que a gente chama de enantiomorfa. Enantiomorfa. Ítalo, o que é isso, pelo amor de Deus? Cara, enantiomorfa é o seguinte, ó. É simples, ó. Forma contrária, né? Então, se eu colocar aqui a letra F de frente para um espelho, como é que a letra F ela vai ficar? Ela vai ficar ao contrário. Ó. Ela vai ficar rebatida, né? É como se você passasse a página. Ó. Você traz o F de um lado, coloca do outro e volta a página. Entendeu? Imagina que nesse F aqui ó, tá cheio de tinta, né? Cheio de tinta. Agora você vai dobrar a página. Quando você dobrar a página, que você passar a tinta para o outro lado, você volta. Vai ficar a imagem rebatida. É por isso que ambulância, é por isso que, por exemplo, carros da polícia, corpo de bombeiros, eles escrevem o nome ao contrário, né? Por quê? Para que a pessoa veja através de um retrovisor. Eu olho para o retrovisor do meu carro e eu vejo essas inscrições. Então ele vai trocar o lado direito pelo lado esquerdo. A gente chama isso de imagens enantiomorfas, tá? Enantiomorfas. Enantiomorfas. Que nome esquisito, velho. Escrevi certo, né? Enantiomorfas. Escrevi. Então essas imagens são enantiomorfas. Beleza? Agora, só uma observação, tá? Última observaçãozinha da nossa aula. É o seguinte.
Se esse espelho estiver no chão, o tamanho mínimo do espelho para a pessoa se ver é exatamente o tamanho da própria pessoa, né? Eu tenho 1,74, eu preciso de um espelho de 1,74. Beleza, top. Mas, Ítalo, e se eu usar o espelho no suspenso, eu preciso desse tamanho todo? Não. Se você usar o espelho suspenso, você está vendo aqui que você não precisa do espelho todo. Eu vou marcar aqui o tamanho do espelho que você precisaria, tá vendo? Ó, vou marcar aqui agora. Espera aí. Você só precisaria desse espelho desse tamanho aqui, ó. Esse aqui seria o tamanho do espelho para que você possa se ver por inteiro. Entendeu? Você não precisa do espelho todo se ele estiver suspenso. E, Ítalo, e quanto é esse tamanho do espelho? Aí você faz assim, ó. Lembra que eu falei nas leis da reflexão que você sempre deve procurar triângulos? Então vamos aqui, ó. Isso aqui é a altura da pessoa, né? Ítalo, isso aqui é a altura da imagem. É verdade, mas a altura da imagem não é a mesma altura da pessoa? Não é a mesma distância? Não é a mesma altura que nós aprendemos? Beleza. Agora, aplique semelhança de triângulos. Ó. Isso aqui é a base do triângulo maior. Isso aqui, o tamanho do espelho, é a base do triângulo menor. Então, ficaria assim, ó. A altura do triângulo maior, a altura da pessoa. Sobre a altura do triângulo menor, que é o tamanho do espelho. É igual a quem? A distância. Quanto é que está dando a distância do triângulo maior? Tá vendo essa distância total aqui, ó? Essa distância total aqui, gente, ó, está dando 2D. Vocês concordam comigo? 2D. Então, ficaria 2D sobre essa distância do triângulo menor. A distância do triângulo menor é só quanto? Só D. Vocês perceberam? Então, tem um triângulo aí pequenininho dentro do outro, o outro triângulo maior. Então, o que é que eu fiz? Semelhança. Base sobre base. Altura sobre altura. Entendeu? Foi uma das semelhanças que eu escolhi. Se eu cancelar esse D, olha o que é que nós encontramos. Nós encontramos que o tamanho do espelho é a altura da pessoa sobre 2. Ei, top demais, cara. Massa, massa, massa. Então, eu não gosto da demonstração. Eu queria saber aqui, direto. Se você vai comprar um espelho para você e vai deixar o espelho suspenso, você só precisa de um espelho que seja metade do seu tamanho. Pronto, simples. Mas se o espelho estiver no chão, aí o espelho tem que ter o seu tamanho. Show? No chão, o seu tamanho. Suspenso, só metade do seu tamanho. Tá bom? Moçada, espero que vocês tenham entendido. Vá no seu ritmo, eu digo isso sempre, cara. Volta, assiste de novo, não tem problema, vai no seu ritmo. Essa é a grande vantagem de aulas no YouTube, tá bom? Meu muito obrigado mais uma vez a todos vocês e até a próxima. Valeu!